Então, boa tarde para todas as pessoas, para a nossa roda de conversa de número 206 da Frente Tamira de CAPES. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Pacheco, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. A Frente Tamira de CAPES é um coletivo de usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental do Rio de Janeiro. A gente realiza essa atividade semanal como um projeto de extensão, realizando essas rodas de conversa já há 206 semanas e um pouco mais. Então, quase 5 anos aí que a gente faz essa atividade regular, semanal, debatendo sobre temas da saúde mental. Hoje, a gente, a partir de uma iniciativa do professor Eduardo Vasconcelos, a gente está discutindo sobre a questão eleitoral, com o tema Plataforma Eleitoral Antimanicomial para as Eleições Municipais. A gente convidou candidatos, candidatas aí que a gente considera progressistas, de esquerda, que possam se somar a esse campo para que a gente possa apresentar essa plataforma eleitoral e colocar as propostas e demandas do nosso campo da saúde mental. Essa roda de conversa vai ser gravada e depois vai poder ficar disponível no nosso canal do NUPSAM no YouTube. Hoje, para coordenar essa roda de conversa, então, eu convido o Alden e passo a palavra para ele. Alden, obrigado. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alden, também sou psicólogo e trabalho no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E aí, para começar logo a nossa roda, eu queria convidar o professor Eduardo Vasconcelos para iniciar, e logo em seguida o Edivaldo e a Iracema para comentarem, né, o texto da plataforma. Pode ser assim? Eu acho que a história da plataforma, o Edivaldo e a Iracema podem contar, e depois eu entro com o texto da plataforma. Perfeito, tá, então. Iracema e Edivaldo, por favor. Edivaldo, então tu inicia. Cadê o Edivaldo? Então tá, gente. Boa tarde a todo mundo. A gente do coletivo Participação tem se reunido pensando... A gente já estava se reunindo no período da Conferência Nacional de Saúde Mental e mantivemos essas reuniões já há algum tempo. E a proposta da plataforma, ela surgiu inicialmente em 2018, na época das eleições presidenciais, para deputado estadual, governo do estado. Nós fizemos a plataforma e, a partir daí, nós tivemos um documento que serviu de eixo orientador para a gente pensar na plataforma agora para os candidatos a vereador. Nós tiramos essa proposta da reunião do coletivo Participação, fizemos uma reunião com o deputado Flávio Serafini, com a equipe dele. O deputado Flávio Serafini gostou da proposta, sugeriu que a gente fizesse um documento com 12 propostas, porque a plataforma de 2018 era muito extensa ela. Então, ele sugeriu que a gente fizesse um documento com de 10 a 12 propostas. Nós nos reunimos novamente no coletivo Participação, fizemos um documento com 11 propostas. Algumas propostas vêm da Conferência Nacional de Saúde Mental, mas adaptadas para a realidade municipal. E nós fizemos esse documento com 11 propostas, fizemos uma nova reunião ampliada com o deputado Flávio Serafini, que fez algumas colocações, e nós chegamos até essa proposta final da plataforma. Aí, Iracema, se quiser complementar com alguma informação, por favor. Eu acho que você já falou tudo, né? Eu acho que a gente está no momento, né, de escolha de vereador, que é muito importante para dentro de um município. Somente a gente, que é da área da saúde, né? A gente precisa da saúde, a política de saúde. Para a gente conseguir isso, a gente tem que estar sempre, né, juntamente com o vereador que abraça a nossa causa, né, a luta antimanicomial, porque a gente não tem ninguém representando, né, o movimento nosso dentro da Câmara de Vereadores, né, dos deputados. Então, aí eu acho assim, que a nossa luta já vem nessa discussão. Quem vai para lá, a nossa luta, perder os nossos direitos, que nós já perdemos quase todos, a nossa luta aí, né?
passe livre. É uma luta nossa que a gente tem que agarrar aí com o vereador, agora está trocando, né? Já é outra carteirinha que está vindo aí, já é mais uma preocupação nossa, que essa carteirinha só vai valer para dentro do município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que se pegar o vereador, o prefeito, né, que foi eleito, para dar continuidade nisso que a gente precisa para o usuário e para os seus familiares. Quer dizer, aquele do idoso só vai servir para outro município. Olha que loucura. Quer dizer, que a gente agora vai ter que usar 4 passes para poder trem, metrô, ônibus, e agora esse já que é do município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que estar com tá sempre junto, sempre discutindo essa plataforma tão importante para a gente. Porque quando o Sarafini, né, já antes da pandemia, nós já tínhamos reuniões, Eduardo, todo mês a gente tinha aquela reunião para poder discutir as nossas necessidades da saúde mental, juntamente com os parlamentares. Aí foi surgindo as ideias dessa plataforma, que foi em 2018, foi bem interessante, foi presencial, foi na Alerj, que tinha bastante candidato que participaram, né, dessa reunião. E aí a gente vai engrossando o caldo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para a gente ver, ovos fritos, o que vai sobrar para a gente. Eu acredito que vai sobrar muita coisa boa. Cada um da gente dando aquele seu pouquinho, a coisa vai aumentando. Então, é isso aí, vamos estar juntos, vamos pensar em quem a gente vai votar, que são 4 anos. A gente precisa, né? Esses 4 anos, ser bem colocado, bem votado, e a gente saber a quem que a gente está encaminhando para a nossa luta antimanicomial, que cada vez mais difícil está ficando. Para tudo que a gente precisa, dar um passo para frente e 2 para trás. E agora, vamos tentar ver se a gente consegue aí eleger bons candidatos que possa estar sempre junto com nossa saúde mental, nosso antimanicomial aí, o parlamentar. Agora, a minha preocupação, ontem eu até falei na nossa reunião, são candidatos que estão fortalecendo as comunidades terapêuticas. Isso é uma preocupação. Maciçamente. Agora apareceu outro. Era um, hoje eu estava vendo outro que está fortalecendo a comunidade terapêutica. Porque eu não sei se pode algum desses, né, vereador agora, poder gravar para falar um pouco, né, da nossa luta antimanicomial, da nossa reforma brasileira, porque foi um grande passo que nós tivemos. Agora a gente tem que estar ativo para isso e poder estar sempre falando para ninguém esquecer que a gente tem uma reforma psiquiatra e essa reforma tem que ser fortalecida. E é através das nossas falas e de alguns parlamentares que a gente consegue fortalecer. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Foi legal? Ok, Alden. Eu tenho condição de apresentar o texto aqui, fazer uma apresentação, então acho que a gente pode... É só lembrar isso. 2018 foi o nascimento... 2016 foi o nascimento da Frente Parlamentar na Alerj. 2018 foi o nascimento também do Coletivo Participação de Usuários e Familiares, né? E nesse ano nós criamos a plataforma. Então, vamos lá, gente. Vou propor aqui, então, apresentar a plataforma. Vocês estão vendo aí? Sim. Aumenta tá visível? Tá. Então tá, eu vou aumentar um pouquinho para poder... Tá bom? Tá. Então, a introdução. Essa plataforma eleitoral antimanicomial foi construída por coletivos antimanicomiais do Estado do Rio de Janeiro, em diálogo com a Frente Parlamentar Antimanicomial na Alerj,
em especial com temas oriundos do relatório final da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi finalizado em dezembro do ano passado, com os seguintes objetivos e estratégias de utilização. A. Constituir material de discussão nos fóruns antimanicomiais, associações, coletivos de pessoas usuárias e familiares de cada município. Então, não é uma plataforma só para o município do Rio de Janeiro. A gente tem a pretensão de divulgar para todos os nossos parceiros da luta antimanicomial de todo o Estado, para que eles também possam fazer esse trabalho em cada município. Para promover a consciência. Então, um primeiro momento é discutir a plataforma nas associações, nos coletivos, nos serviços, para promover a conscientização de seus participantes e do público em geral sobre os principais objetivos e lutas atuais do movimento antimanicomial. O segundo objetivo é construir material de divulgação e discussão em eventos do movimento antimanicomial no município e no Estado. Nós estamos fazendo um primeiro evento hoje, particularmente durante a campanha eleitoral, tanto presenciais como em lives na internet, com os mesmos objetivos desse tópico anterior. C. Ser objeto de divulgação e discussão com candidatos ou candidatas a vereador, vereadoras e a prefeito, a prefeita, buscando a incorporação dessas propostas em seus programas de atuação ou de governo, selando um compromisso com elas, com os candidatos e candidatas, em sua atuação na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura. Outro objetivo, constituir, em caso de adesão de um candidato ou candidata, em material de divulgação para o movimento antimanicomial de sua campanha junto às pessoas usuárias, familiares e trabalhadores de saúde mental do município como um ou uma aliada do movimento. Depois nós vamos ter que pensar como é que nós vamos fazer isso aqui, recebendo essa adesão e como nós vamos divulgar esses candidatos que aderirem a essa plataforma. C. O último objetivo, ser um referencial para acompanhar a atuação da ou do candidato, se for eleito, e para discussões com a sua equipe, com ele ou ela, em contatos nas redes sociais, em reuniões, discussões e eventos regulares durante o mandato, mas tendo todo o cuidado para manter a completa autonomia do movimento e dos coletivos antimanicomiais e evitar as formas de aparelhamento, clientelismo e subordinação nessas relações, infelizmente bastante comuns na política brasileira. Tá? Então, esses são os objetivos que a gente pensou para a plataforma. Agora, os 11 pontos da plataforma, então, lembrar que essa foi uma indicação do Serafini que a gente concordou, a plataforma 2018 foi muito detalhista, dificultava a discussão com os candidatos, e ele sugeriu, vamos fazer uma plataforma mais curta, no máximo 10, 12 pontos, e a gente conseguiu fechar em 11. Vamos lá. Defender de forma intransigente o Sistema Único de Saúde, o SUS, enquanto sistema público, universal, integral e gratuito, como direito de cidadania, com base na Constituição Federal de 1988, incluindo uma rede abrangente de atenção primária com integração intra e intersetorial. Integração intersetorial é com o SUS como um todo, intersetorial com as outras políticas sociais, ampliando sua oferta de dispositivos individuais e coletivos de atenção em saúde mental. Lutar contra todas as formas de terceirização, privatização, precarização e sucateamento de seus serviços, buscando garantir direitos e condições adequadas a todos os seus trabalhadoras ou trabalhadoras, contratação por concurso público, estabilidade no emprego, plano de carreira, cargos e salários, e diferentes dispositivos de educação permanente, supervisão institucional e percursos e processos formativos. Então, primeiro, mais geral sobre o SUS, o primeiro tópico. 2, defender de forma permanente e enérgica a política de reforma psiquiátrica antimanicomial e a ampliação da rede de atenção psicossocial, RAPS, integrada ao SUS, como política
de Estado do Estado brasileiro para o campo da saúde mental, com base no princípio do cuidado em liberdade e da garantia dos direitos humanos das pessoas com sofrimento mental e com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Sustentar essa luta na Lei 10.216 de 2001, nos relatórios finais das 5 Conferências Nacionais de Saúde Mental, 1987, 92, 2001, 2010 e agora em 2023, bem como nas recomendações da Organização Mundial de Saúde no texto da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, aprovada, só um instantinho, aprovada no país em 2009 com status de emenda constitucional. Então, é equiparada esse texto da Convenção à Constituição Federal de 1988. Terceiro ponto, e esse é um ponto importante na esfera municipal, lutar pela ampliação dos recursos destinados ao serviço de atenção psicossocial, não só pela implementação integral no Estado do Rio de Janeiro do cofinanciamento tripartite para os serviços municipais da RAPS, de acordo com a legislação do SUS e com a legislação normatização estadual, que tem toda uma luta da Frente Parlamentar da Saúde Mental que o Estado também financie, como manda a legislação do SUS, também financie o serviço de saúde mental, como também acompanhando os processos de cadastramento e habilitação de novos serviços junto ao Ministério da Saúde, lutando pela transparência dos recursos destinados à RAPS no orçamento municipal e pelo seu monitoramento nos fundos municipais de saúde, que muitas vezes o recurso vai para o Fundo Municipal de Saúde, se dilui lá e não é aplicado na saúde mental. Então, os nossos candidatos devem se comprometer a fazer esse acompanhamento no Fundo Municipal de Saúde. 4, lutar pela destinação exclusiva dos recursos públicos para os componentes da RAPS, com prioridade para o serviço de caráter substitutivo, como os CAPs do tipo 3, unidade de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos, consultório na rua, centros de convivência e integração com a rede de atenção primária. Defender a política de redução de danos e a descriminalização da posse e do uso pessoal de todas as substâncias psicoativas, que era o objetivo, inclusive, inicial do STF, do Supremo, para essa discussão, tratados, então, como questão de saúde pública, se posicionando firmemente contra quaisquer formas de estratégias higienistas, de limpeza urbana, de remoção e internação forçada, de uso de violência e institucionalização com restrição de liberdade, tais como em asilos, abrigos, hospitais, clínicas psiquiátricas, e particularmente nas erroneamente chamadas comunidades terapêuticas para pessoas com problemas mentais ou decorrentes do uso de álcool e outras drogas e de pessoas em situação de rua. Essa é uma questão fundamental em relação ao que está ocorrendo no Rio, na cidade do Rio, em vários municípios, hoje no Brasil como um todo. 5, garantir acesso à atenção integral de qualidade em saúde mental a crianças e adolescentes e a seus familiares no âmbito da RAPS, ampliando o serviço de atenção psicossocial infanto-juvenil, respeitando seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, garantir capacitação de suas equipes para lidar plenamente com crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade social, tais como aqueles ou aquelas em conflito com a lei, em situação de rua e em caso de violência doméstica. Garantir o cuidado e a capacitação também para as crianças e adolescentes diagnosticadas com espectro do autismo e suas famílias, buscando diversificar e ampliar o rol de profissionais especializados e também adequar e capacitar a rede de atenção primária e a rede de ensino público para acolher e dar suporte adicional a essas crianças e adolescentes de forma integrada ao conjunto de estudantes e atividades cotidianas convencionais. 6, garantir em todos os serviços da RAPS
Essa é uma proposta que vem da Conferência Nacional de Saúde Mental do ano passado. Então, garantir em todos os serviços da RAPS: a. Veículos adequados para transporte das pessoas usuárias, familiares e trabalhadoras, vans ou mini-ônibus, para encaminhamentos de atividades externas. B. Imóveis adequados, com espaços adequados e suficientes para atendimento, acolhimento noturno, oficinas, reuniões, cursos, assembleias, atividades culturais, banheiros que garantam total privacidade, bebedouros, cozinha, sala de refeições e área verde espaçosa. C. Melhoria da qualidade e diversidade da alimentação fornecida às pessoas usuárias, seus familiares e trabalhadoras, com atenção aos aspectos nutricionais, simbólicos e às festividades e comemorações. D. Toda a infraestrutura móvel necessária: mesas, cadeiras, móveis, arquivos, telefones, etc. Materiais diversos de escritório. E. Computadores e rede de Wi-Fi à disposição das pessoas usuárias, familiares e trabalhadores, incluindo capacitação adaptada para utilizar redes sociais de troca de experiência e de lutas. Hoje, lembrar que muitas vezes o computador é restrito aos trabalhadores. São pouquíssimos. Tem luta para usar o computador. Provisão adequada de medicação psiquiátrica, superando todos os obstáculos para o seu acesso, evitando frequentadores ou frequentadores adquiri-los por recursos próprios, ou mesmo descontinuar o tratamento, gerando novas crises. 7. Garantir direitos e valorizar... Oi? Posso seguir? 6, é o item 6, não é? Agora é o 7. E o 6 foi o anterior. 7. Garantir direitos e valorizar a participação e o protagonismo das pessoas usuárias e seus familiares em toda a RAPS, por meio de a. Fortalecimento das assembleias e conselhos gestores do serviço. B. Produção de oficinas, cartilhas e cursos de formação política, de direitos humanos, de estratégia de defesa de direitos e de atuação no controle social. C. Fortalecimento, democratização e acessibilidade nos conselhos distritais e municipal de saúde. D. Particularmente por meio de programas de suporte de pares para a contratação com vínculos estáveis de lideranças de pessoas usuárias e familiares como trabalhadores de suporte de pares. O que existe no Rio de Janeiro hoje é o único município do Brasil que tem esse trabalhadores de suporte de pares contratados via CLT, para que possam participar ou desenvolver 1. Acolhimento diário, visita dos domiciliares, grupos de atividade de ajuda e suporte mútuos, oficinas participativas, projetos de trabalho e renda, cooperativismo de cultura e arte, esportes, lazer, turismo solidário. 6. Projetos inovadores e promotores de autonomia, tais como gestão autônoma da medicação, o GAM, comunidade fala, consentimento prévio para tratamento e plano e cartão de crise, e de estímulo à substituição da curatela convencional pelo dispositivo da tomada de decisão apoiada, que é o dispositivo da Convenção da ONU. Aqui não sei por que não conseguimos pintar, mas está em branco. Vamos lá. 8. Garantir o acesso livre, isso que a Iracema estava falando, o acesso livre, sem restrições, das pessoas usuárias e familiares ao transporte coletivo urbano e intermunicipal, com base em avaliação multiprofissional e não apenas em laudo médico, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, para possibilitar sua participação integral em atividades e reuniões nos serviços e no movimento antimanicomial, bem como nos diversos recursos sociais, culturais, de saúde, esporte e lazer da cidade, como componentes imprescindíveis do cuidado e do processo de reabilitação em saúde mental, com liberdade e autonomia. 9. Garantir o pleno acesso, estratégias adequadas de cuidado e capacitação para todos os trabalhadores e trabalhadoras da RAPS para lidar
com a diversidade de componentes interseccionais discriminatórios e opressivos de classe social, etnia, raça, cultura, religiões, gênero, população LGBTQIAP+, diferentes gerações e deficiências, e particularmente contra todas as formas de machismo, racismo e homofobia. Criar também dispositivos de cuidado e capacitação focadas em populações específicas, como vítimas de violência, quilombolas, indígenas, pessoas egressas e internas do sistema penitenciário, trabalhadoras e trabalhadoras do sexo, imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, sem terra e sem teto, respeitando suas singularidades e culturas próprias, promovendo o acolhimento e afeto catalisador, identificando suas demandas específicas e lutando para garantir seus direitos. Penúltimo, criar ou fortalecer comissões permanentes de direitos humanos junto à Câmara Municipal, aos conselhos de saúde, assistência social, educação, direitos das crianças e adolescentes, conselhos tutelares, pessoas com deficiências, visando a investigação de violações dos direitos das pessoas com sofrimento mental, com problemas decorrentes do uso de drogas, em situação de rua e em comunidades afetadas pela violência do tráfico, das milícias e da violência policial. Implementar intersetorialmente programas de formação e educação permanente para trabalhadores e trabalhadoras de saúde, saúde mental, segurança pública e demais políticas públicas e sociais para difundir a cultura da paz e lidar de forma qualificada e sensível com situações de violência social e urbana e rural, catástrofes climáticas e ambientais, e para promover estratégias adequadas de prevenção, atenção e reabilitação. E o último é incluir no programa e na propaganda eleitoral do candidato, ou seja, naquilo que ele divulga na sua propaganda, a defesa intransigente do SUS, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e do cuidado em liberdade, com base nos direitos humanos. Isso é que, ou seja, que esse ponto esteja lá no programa geral dele. Em caso de eleito, se comprometer a 1. Criar e fortalecer uma comissão de saúde mental na Câmara Municipal e nos conselhos de saúde. B. Criar ou fortalecer uma frente parlamentar de saúde mental e luta antimanicomial na Câmara Municipal. C. Manter diálogo permanente e reuniões regulares com movimentos sociais antimanicomiais do município e da região em seu entorno para intercâmbio de ideias, denúncias, eventos, audiências e propostas de lutas e projetos de lei. Esse, então, é o... Vou interromper o compartilhamento, mas se alguém quiser voltar... Ótimo, professor Eduardo, muito bom, muito bom. E é interessante que na leitura, né, primeiro que a escrita está muito clara, assim, está bem nítida as questões, e é um documento, né, uma plataforma que serve para a gente levantar, né, defender uma visão e um tipo de saúde mental que a gente defende, além de criar esse compromisso com a candidatura, com o mandato, né? Então, essa plataforma cria esse meio do caminho, né? E aí, antes de passar a palavra, né, para a palavra rodar aqui para todo mundo, a gente tem mais um pré-inscrito, que é o Carlos Henrique, né? Mas antes dele também queria saudar a Cel Cavalcante, que está aqui hoje como trabalhadora da equipe da... Oi, Cel, forte abraço, como é que você está? Cadê a Cel? Você está aqui. Ah, que bom! A Cel está aqui como trabalhadora da equipe da vereadora Luciana Boatê, não é isso? Isso, que legal. Então, logo após a fala do Carlos Henrique, a palavra fica aberta para todo mundo, tá bom? E a gente segue. Vamos lá, Carlos. Boa tarde a todos, todas, todos. Então, essa conversa nossa aí, ela vem
Já vem há um bom tempo, desde da Conferência Nacional de Saúde, ela ficou muito, muito mais forte também para a gente, ficou muito mais forte para todos. E assim, aqui em Macaé, nós lutamos muito, muito para poder termos o direito ao passe livre, em que é um passe municipal, mas que pelo menos o usuário tem o direito de ir e de fazer o tratamento e voltar para casa. E é muito... para o usuário, ele foi muito importante, porque Macaé é uma das cidades que tem a passagem mais cara do Brasil. Por incrível que pareça, R$ 6,95 numa distância de, no máximo, 10 quilômetros, é muito dinheiro. Então, assim, foi muito importante e é muito importante o passe social. É muito importante. É muito importante a medicação, é muito importante. Mas o tratamento terapêutico, ele é muito mais importante do que tudo que a gente está falando aqui. A gente está falando do psicólogo, está falando do terapeuta ocupacional, está falando do psiquiatra, está falando de todo mundo. A gente está falando, assim, do que diz a 336, né? E todo usuário aqui, ele consegue ser bem tratado graças aos profissionais. Que os profissionais aqui são de ponta, como vocês sabem, conhecem muito bem, graças aos profissionais. Porque, assim, a gente vem apanhando muito, muito com esse desmonte da saúde mental no geral, não é só aqui em Macaé, mas no Brasil inteiro, porque essa reclamação ela vem no Brasil inteiro, em que todo o usuário ele vem sofrendo. Pessoas estão morrendo, usuário morrendo dentro de comunidade terapêutica. Não pode. Vocês têm que entender. Hoje eu estava vendo um candidato a prefeito dizendo que vai colocar o usuário usuário de rua, vai colocar ele para fazer tratamento compulsório. Não pode. Você não pode forçar ninguém a ser tratado. Como é? Se você nasce livre, segundo a Constituição, você nasce livre, tem direito a tudo. Como é que você pode ser internado à força? Não pode. Agora, tem que ter um trabalho, como o professor Eduardo mostrou, tem que ter um trabalho direcionado para o usuário de saúde mental. Porque não é possível o usuário de saúde mental ser tratado dentro de comunidade terapêutica. Não é possível. Não é possível as pessoas ficarem aqui sofrendo porque não tem uma unidade de acolhimento. Não é possível. Não dá. Hoje já não cabe mais isso. As pessoas têm que entender que nós, usuários, nós precisamos de respeito, nós precisamos de cuidado, nós precisamos até de carinho, mas não é o objetivo. Mas precisamos também, porque nós trabalhamos tanto com isso, nós somos um usuário que o objetivo principal é colocar na reinserção social, e nós estamos na sociedade dizendo não à comunidade terapêutica, não ao internamento compulsório, não a manicômio. Nós não queremos isso. E as pessoas têm que entenderem que o usuário hoje não é mais aquele usuário que fica babando, tomando choque elétrico. Nós não queremos choque elétrico para ninguém. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado aí. Boa tarde para todos e todas. Eu agradeço, Carlos Henrique. Então é isso, pessoal. Quem quiser comentar a plataforma, falar um pouco como é que está aí a campanha em cada município, né? A gente tem algumas candidaturas aqui, representantes das candidaturas também. É só levantar a mão e a gente segue a ordem. Vamos lá, Iracema, então. Seu microfone está desligado. A gente tem que fazer o dever de casa, botar as propostas embaixo do braço e sair em campo, atrás de cada candidato que você acha que é legal, né? Aqueles que falam na saúde mental, e levar até ele essas propostas, para poder
começar a discutir, porque não adianta a gente ficar falando aqui e não sair. A gente agora tem que botar o pé na rua e procurar essas pessoas, né, esses candidatos, e mostrar o que nós queremos. Então, aí, a gente já começa a fazer um reboliçozinho, né? Porque cada um tem o seu candidato e a gente vai, assim, vai penetrando juntamente com eles e a coisa vai fluindo. Agora, quando o Carlos Henrique ele fala do passe, o passe sempre foi importante. 1996, quando foi o primeiro passe livre, quando a gente pediu um passe indefinido para tudo, para curtir a vida, para ir, não é? Agora, tinha-se tudo, de repente, diminuiu a quantidade de passagem, porque o lazer faz parte do tratamento. Mas se não tiver o ir e vir com a passagem, não tem condições de sair. Então, é isso que a gente tem que botar. Nós queremos o passe livre para lazer, não só para ir para o tratamento. Vai lá, pega a sua medicação e volta. Final de semana tem que ficar trancado dentro de casa porque não tem dinheiro da passagem. Então, todos nós que trabalhamos, a gente não gosta no final de semana dar uma saidinha para uma balada, para uma praia. Assim é o usuário. Ele tendo esse passe na mão, ele pode curtir a vida. Porque, às vezes, o familiar dele tem a passagem para um, mas não tem para dois. Então, é isso que a gente tem que também estar sempre nessa luta de abrir para o lazer, não só para a instituição, para ir para o CAPS, ou para poder ele ser... E outra coisa, o usuário ele tem um corpo, ele só não tem a doença psiquiátrica, ele pode ter outras doenças que precisam de outros ambulatórios. E ele tendo passe, ele pode fazer o tratamento dele, tratamento dentário, participar de uma academia, mas tudo precisa do dia do ir e vir. Eu acho que isso é muito importante. Gente, vamos fazer o dever de casa. Vamos pegar essas propostazinhas e vamos sair em campo. Eu estou feliz que é o Júlio que está aí, né? Fala, Iracema. Acho que é o Júlio, lá de Macaé, que está aí. É esse Não, Júlio. então, isso que eu ia falar. Sueli, ele conseguiu entrar? Pois é, eu vi É o ele, Júlio. Júlio. Eu acho que é o Júlio de Macaé, sim. Ele me pediu o link. Conseguiu, sim. Tá bom, Porque então. o Júlio, desde o início, foi um defensor, um lutador para a gente formar a associação. Então, na década de 90, o Júlio estava aí de frente, eu fiquei até muito feliz dele vir como candidato, ele é uma pessoa ativa esses anos todinho. O Júlio acabou de sair da rede. Então, eu acho que a importância dele estar ouvindo e o Carlos já levar a proposta lá para o Júlio. Bota embaixo do braço e vai procurar ele. Tudo bem, já acabei. Não estou vendo o nome dele aqui, não. Talvez... Ele deve ter caído, mas ele... Não, ele entrou, mas ele saiu ou ele caiu, gente. Tá. Ter caído, né? Tá. Eu já acabei de falar. Foi erro meu, gente. Então, vamos seguir, Alda. Eu acho que a professora Fátima Lima está inscrita. Olá, pessoal. Boa tarde, todas, todos. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite do Leandro, da Graça, para participar aqui dessa roda de conversa da Frente Família de CAPS. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra mesmo. A gente já tem conversado um pouco com o nosso companheiro Marinaldo, Bruno, e estabelecido um diálogo também com a Rita, que é da articulação Psi-Democracia do Rio de Janeiro, e dizer que para nós, da educação, é muito importante estar participando do diálogo e da apresentação desta plataforma. Eu sou professora aposentada da Rede Municipal do Rio de Janeiro, trabalhei 40 anos na Rede Municipal, sou petista desde a fundação do partido, dirigente partidária,
que eu sou coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro e membro da direção nacional do Setorial Nacional de Educação. Este ano a gente apresentou a nossa candidatura. Essa apresentação foi fruto de um debate coletivo para que nós tivéssemos uma cadeira na Câmara Municipal ocupada por uma professora, mulher, negra, que durante muito tempo esteve na educação básica, mas também na universidade e na pesquisa. Eu sou a única candidatura no PT que é de oposição ao Eduardo Paes e apoiando o Tarcísio Mota, porque para nós é importante fazer oposição a uma política que, na verdade, representa a desigualdade e o balcão de negócios dessa cidade. Desde outubro do ano passado, nós tentamos organizar uma frente de esquerda de longa duração, não somente para essas eleições, para que nós saíssemos desse atoleiro em que o Rio se encontra, onde a gente sabe que ainda está muito introjetada a extrema-direita, a direita neoliberal, nada de braçada com o governo Eduardo Paes, privatizando os espaços públicos, mercantilizando, inclusive, nossas vidas, atacando o funcionalismo. Então, para nós, seria fundamental, no primeiro turno, fazermos um grande debate com propostas de esquerda para confrontar o que nós vivemos nessa cidade. É claro que ninguém está aqui para dizer que é menor a luta que temos que fazer contra a extrema-direita. Todos nós entendemos que esse é o primeiro combate. Nós vivemos aí o fascismo de perto e sabemos o quanto isso nos ataca, o quanto isso representa a morte e destruição da vida e dos nossos princípios, das nossas ideologias e da democracia que fundamenta e que nos une. E o que nós temos assim muito em comum neste grande debate que vocês apresentam aqui nessa plataforma, que eu já digo que sou integralmente apoiadora, apoio integralmente o conteúdo dessa plataforma. Para nós da educação, nós temos problemas muito sérios que precisam ser enfrentados neste campo. O que a gente vive hoje, não somente na Maré, mas também na Vila Aliança, na Vila Kennedy, com as incursões policiais, os ataques violentos da polícia, isso tem um rebatimento muito forte na vida dos estudantes, dos profissionais de educação. Isso afeta a saúde daquelas populações, mas não é só isso. Nós temos assim, razão para dizer que nós precisamos fazer um levantamento também da saúde dos nossos profissionais de educação. Há um número muito grande de profissionais de educação afastados, que estão doentes, e que, por isso, para nós ter uma frente como a que vocês assinalam, como que essa plataforma apresenta na Câmara Municipal, é de fundamental importância. E, sem dúvida nenhuma, a gente manter aí a nossa luta, né, pelo conteúdo que a plataforma apresenta, dizendo que a luta antimanicomial está de pé, porque a gente sabe que há pouco tempo atrás o prefeito deu sinais de que deveríamos voltar a ter aquilo que nós já tínhamos sepultado. E o combate às comunidades terapêuticas, gente, está absolutamente associado a isso. Não é possível que a gente diga que a gente quer um sistema único de saúde forte, público, não privatizado, com concursos, e, ao mesmo tempo, a gente escoe recursos para essas comunidades. Isso é um absurdo, né? Isso é algo que a gente precisa combater, superar. Esse grande debate que a gente vem fazendo na sociedade, eu parabenizo vocês por isso. Eu acho que, apesar de todos os ataques que nós estamos recebendo sempre como profissionais, como servidores públicos, a gente vem conseguindo fazer o debate com a sociedade, manter nossas lutas de pé. Então, eu saúdo a plataforma, saúdo esse encontro, agradeço o convite, e vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar na Câmara Municipal, gente, sendo eleito, estamos fazendo todo esse movimento para que isso aconteça, um mandato à disposição e um fronte de luta e de combate
ao que a gente entende que é uma afronta àquilo que nós já vencemos e que diz respeito a gente precarizar a vida daqueles que precisam de saúde mental e não de ataque e de violência. Então, eu agradeço o convite, reitero que estou à disposição, vocês encontram aqui, nessa candidatura, um braço para essa luta e para a divulgação do conteúdo desta plataforma. Podem ter certeza disso. Obrigado, professora Fátima. Obrigado. Tamo junto. Carla Cafaro. Seu microfone está desligado. Como a outra. Boa tarde a todos. Eu só queria reforçar, voltando, eu sou usuária e queria voltar, só reforçando o ponto. O Carlos já destacou bastante coisa na questão da passagem, mas eu gostaria de voltar a um ponto que, por exemplo, eu sou aposentada, que é a questão da medicação, né, que tiraram completamente. E as medicações, para quem faz uso contínuo, são extremamente caras, entendeu? Estão extremamente caras. Parecem que são baratos, mas para quem usa sempre, acaba onerando o orçamento. Eu sou aposentada, não tenho uma aposentadoria que é grande coisa, então eu só imagino, mas eu tenho uma certa condição, né, financeira, assim, ainda. Agora, imagina a população, entendeu? Que vive de um salário, ou nem isso tem, né? Que vive com R$ 400 e tal. Como que essas pessoas vão comprar medicação? Eu acho que esse ponto da medicação é muito importante. Eu gostaria de frisar, porque é um peso no meu orçamento, entendeu? É um peso no meu orçamento. E eu não posso ficar sem. No meu caso, eu não posso ficar sem. Tá? Só reforçar isso. Como usuária, eu faço parte do grupo Participação, né? Do coletivo Participação, e eu só gostaria de destacar isso, bem mesmo assim, só do ponto de vista mesmo, assim, neste momento, como usuária, que eu acho que é uma coisa que é importante falar. É importante sim, Carla. O acesso à medicação é fundamental. Fundamental. Iracema, você levantou a mão? Iracema? Levantei, não. Sua mão está levantada. Então deixa eu baixar. Gente, eu estou com problema na internet, por isso que toda hora eu tenho que Tudo sair um bem. pouquinho. Só baixar, então. Próximo. Saiu? Saiu. Na frente da mira de Carlos. Leandro, Abimael. Sou eu que pedi a palavra. Obrigado. Obrigado, Alden. Eu só queria ratificar o que Carla e Carlos Henrique colocaram, a questão, né, do transporte, da medicação. Agradecer muito assim, as palavras da professora Fátima Lima, porque eu acho que a gente precisa mesmo de alguém também ligado à educação. Eu, do saúde mental de criança e adolescente, né? Criança e adolescente estão sempre na escola. É esperado que criança e adolescente esteja sempre na escola. E a gente, né, tratar, especialmente hoje em dia, a questão de diagnóstico, alguém que esteja alinhado com a questão da educação, mas também compreendendo as questões do nosso campo da saúde mental, atenção psicossocial e luta antimanicomial é muito importante. Agradeço muito a sua presença, por ter aceitado o convite, e que a gente possa seguir juntos aí. Era só isso que eu ia ratificar. Obrigado, Alden. Valeu, Leandro. Agora sim, Júlio. Tudo bem? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, estou conseguindo te ouvir, só não te vejo. Sim. Então, eu não consigo ligar a câmera, mas eu estou participando da reunião. Eu Tudo vou bem. ser breve na intervenção. Primeiro, eu agradecer o convite que foi feito para a participação na roda. Eu sou Júlio, sou terapeuta ocupacional, trabalho há 23 anos na atenção psicossocial, já fui coordenador de CAPES, né, por 10 anos. Por 4 anos, eu fui coordenador de saúde mental no município de Macaé, onde eu trabalho. Também trabalhei nos CAPES, enfim, municípios de Queimados, municípios de Rio das Ostras, municípios de Quissamã, né? Atualmente, eu trabalho no CAPES AD. E aqui em Macaé eu sou presidente do PSOL, é um partido combativo, né, de uma esquerda que usa o radicalismo político para fazer defesa intransigente das nossas utopias, né?
do antiproibicionismo, da luta antimanicomial e do cuidado em liberdade. Quero dizer que aqui na cidade de Macaé eu corroboro com tudo que o companheiro Carlos falou, é um companheiro, inclusive, que milita no mesmo partido que eu, faz parte do mesmo grupo político, e aqui vivemos dificuldades importantes, né? E resolvemos, dentro desse grupo político, dar esse passo a mais esse ano, de participar do processo eleitoral, para participarmos numa forma de disputa de consciência, né, num cenário absolutamente recuado, difícil, com uma Câmara de Vereadores silenciosa e omissa aqui dentro da cidade. Nós não temos forças de esquerda aqui na cidade, né, com exceção do PSOL. O PT, por exemplo, está dentro do governo, da estrutura do governo aqui, que é um governo que faz acenos ao bolsonarismo, né. Temos o secretário de saúde, por exemplo, hoje, ele é da extrema-direita aqui dentro da cidade. Ele é um bolsonarista que foi presidente do PL. Então, a gente vive um cenário difícil e o PSOL, apesar de nos dar a possibilidade de disputar o processo eleitoral em defesa da luta antimanicomial, também é um partido que mantém uma certa hegemonia capital, né? Não, é um partido que não se interioriza. Então, a gente literalmente rema contra a maré aqui, né? Uma candidatura subfinanciada, mas que é muito capilarizada, porque ela expressa, na verdade, os coletivos de saúde mental aqui da cidade, dos profissionais, dos usuários, dos familiares, além dos usuários que estão em situação de rua, né? Então, eu quero dizer que, a partir desse grupo político, né, que sustenta essa candidatura, nós acolhemos integralmente, até porque isso é a plataforma, né, da nossa defesa de campanha aqui dentro da cidade, a tudo que foi produzido. E temos o compromisso, né, de produzir enfrentamento franco, né, com radicalidade política, a luta antimanicomial, o cuidado e liberdade e a redução de danos, né. Vivemos, como eu disse, já para encerrar, uma crise aqui dentro da cidade, porque temos um governo com uma aprovação de 80% e que é falseado por um orçamento bilionário de 4 bilhões, né. Somente o orçamento da Secretaria de Saúde aqui é de R$1 bilhão, né, que é governada por esse bolsonarista, como eu disse. Então, a gente tem uma tarefa árdua, difícil, mas eu estou bastante animado com esse enfrentamento que a gente vai precisar fazer e que não é para disputar, não é para ganhar nada, mas é para disputar a consciência aqui na nossa cidade. E quero manifestar também e saudar a querida e inspiradora a Iracema Polidori, que é uma pessoa que nos contribuiu demais aqui dentro da cidade. Em Queimados também eu trabalhei por 20 anos. Então, obrigado aí pela oportunidade, gente. Um abraço a todos e saudações antimanicomiais. Valeu, Júlio, valeu. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Vasconcelos. Professor. Tá, eu queria só complementar o seguinte: a partir da fala da Fátima e agora do Júlio, nós vamos precisar criar, junto à frente parlamentar, um local para receber essas candidaturas. A sugestão que eu estou fazendo é, se você, Fátima e Júlio, puderem criar um pequeno currículo político, né, que pudesse descrever as lutas de vocês e a formação de vocês, etc., para a gente depois poder divulgar essas candidaturas e depois, quem sabe, organizar agora, depois, um novo evento online para todo o movimento do Estado, né, para os municípios, com essas candidaturas, apresentando esses candidatos a vereador e a prefeito. Vamos ver se o Tarcísio topa também entrar fazer adesão, né, e a gente apresentar esses candidatos, porque a nossa função também é mostrar esses são os candidatos que vão estar aliados com a nossa luta a partir de agora, se eles forem eleitos. Tá? Então, se a Raab estiver aqui, ver como é que a gente poderia receber essas candidaturas, ou um e-mail, ou alguma coisa lá da frente parlamentar, e depois a gente pensar essa questão do evento com a divulgação das candidaturas. A Fátima é aqui do Rio? Sim, da cidade do Rio de Janeiro. Ah, tá. O Júlio é de Niterói, né? Não, a Fátima é candidata a vereadora aqui no Rio, Júlio lá em Niterói. Macaé. Júlio e Macaé. Fui corrigir. Vamos lá, então. A professora Fátima, do município do Rio de Janeiro, o Júlio para prefeito em Macaé, certo?
Vereador! Barraram aqui a minha candidatura a prefeito. O PT me embarreirou. Quando a gente foi lá no fórum, era para prefeito, lembra? Mas, ô Júlio, você como vereador que vai ganhar, você vai fazer muita coisa. O que a gente precisa é daquele vereador que pentelha mesmo, e você vai ser um que vai pentelhar aí. Vai trazer muita coisa. Lembra como a gente lutou? É verdade. E te trago para o meu gabinete, hein? 1º de janeiro. Tá vendo, Iracema? Foi abrir a boca? Mais trabalho. Gente, vou passar a palavra para a Cel Cavalcante. Vai lá, Cel. Oi, gente, vocês me escutam? Que bom, enfim, pergunta desse tempo de internet, né? Teve um pouco essa rodada de implicações, eu acho que eu me senti convocada também a implicar um pouco, assim, já que eu estou aqui, não necessariamente como CRP, mas como mandata, implicar um pouco a gente em toda essa construção, né? Acho que desde a semana passada, quando a gente fechou um pouco o documento e eu pude estar também na reunião que a gente organizou um pouco, eu falei isso, mas aqui na reunião mais ampliada eu falo novamente, eu particularmente fico muito feliz, assim, com esse documento, muito, muito feliz mesmo, assim, e muito feliz desde esse lugar dúbio. Acho que eu conheço um monte de gente aqui, mas que eu não conheço ainda, gente social, sou psicóloga, tenho umas inserções e construções desde o CRP, mas aqui eu estou como trabalhadora, assessora da Luciana Boatê. Então, um pouco desde esse segundo lugar aqui que eu estou implicando um pouco essas construções, apesar de que eles acabam, enfim, tipo, se somando às vezes, né, nas estratégias de construção. Então, eu fico muito feliz, porque quando eu fui vendo a carta que o Eduardo foi mostrando, e hoje, novamente, vendo a carta, assim, foi inevitável pensar que a gente está na Câmara há 1 ano e meio só, porque a Lu era suplente, chegou há 1 ano e meio, e aí me convidou para compor a equipe dela, então eu acabei entrando um pouco de cabeça nesses temas da saúde mental, luta manicomial, enfim, e muitas das pautas que foram propostas, assim, ajudou inclusive a organizar um pouco e dar um certo rumo para um conjunto de estratégias que a gente já vem conseguindo fazer mesmo nesse pouquinho tempo, assim, da Câmara. Então, eu agradeço demais, assim, a vocês. Então, tem algumas implicações, por exemplo, que a carta traz, que são fundamentais, como acompanhar a LDO. Isso a gente tem olhado desde o comecinho, assim, olhado com lupa, quanto do orçamento está sendo destinado para a comunidade terapêutica, e tem batido dentro, batido em cima também, acompanhado quanto está indo para a RAPS, quanto está indo para a CAPS, como que está sendo contratação de equipe. Então, nesse intervalo de alguns meses, assim, já tem dado para incomodar um pouquinho, assim, a gestão, especialmente os Sorans, enfim, essa gestão escorregadia do PAS, que, enfim, são meio bem liberais, mas fingem que não, fingem que são legais e convocam gente que não entende muito sobre a própria política e acha que está tudo maravilhoso, enfim. Então, acho que só para reforçar também que a gente não só se implica, como essa carta, inclusive, ajuda a gente a fortalecer exatamente a perspectiva que a gente já tinha, perspectiva de combate radical a comunidades terapêuticas desde o começo, perspectiva do fortalecimento da RAPS em liberdade, com territorializada. E aí, por exemplo, só compartilhando um pouco, já que a gente está nessa rodada de implicações, algumas coisas que a gente já fez, assim, como brigou por uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, para que a RAPS em liberdade do território da Maré fosse fortalecida no lugar das comunidades terapêuticas. E aí isso foi uma certa briga interna, assim, que a gente construiu junto com alguns coletivos da própria Maré, de que a malha de cuidado do território estava um pouco fragilizada e com pouco financiamento, enquanto a prefeitura queria dar um monte de financiamento para a comunidade terapêutica, então a gente conseguiu construir coletivamente a emenda, e brigar pela emenda, e propor a emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enfim, e tentar fazer com que esse dinheiro fosse para a RAPS do território, assim, não necessariamente para a comunidade terapêutica. Outras coisas que a gente foi fazendo também bem de perto, assim, foi acompanhar aquela esquisitice do seguir em frente. Então, quando começou tudo aquilo do PAS, pegar a galera em situação de rua, a gente cola junto do Fórum da População em Situação de Rua, que a gente acompanha até hoje, mensalmente, as reuniões, e junto com a galera do Movimento Pop Rua, começou a fiscalizar e foi lá nas unidades e criou requerimento de informação, e aí tanto a Luciana quanto eu viramos pessoas não gratas do Sorans até hoje, assim, acho que está num lugar que ele olha bem feio para a gente, porque a gente ficou criticando de que aquele programa não era ideal, assim, tinha um monte de brechas, e tinha um monte de coisas não ditas, e um monte de não ditos de alguns recursos, que eles não avisavam muito bem para onde, ou porquê, ou botar 500 pessoas no mesmo lugar, e depois dizer que isso não é retomar uma lógica manicomial, enfim.
e uma esquisitice Frankenstein, que às vezes é do SUS, às vezes é do SUS, aí quando é conveniente diz que é do SUS, quando é conveniente diz que é do SUS, mas não é de nenhum dos dois, assim, acho que a gente ficou bem em cima disso, assim, então acho que, só para fechar um pouco essa fala, outra coisa que a gente fez também foi, junto com os movimentos, percebeu que na prefeitura não estava marcado no calendário oficial o dia da luta antimanicomial, 18 de maio. A gente criou uma lei e aprovou a lei que obriga a prefeitura, e a prefeitura agora tem marcado o dia da luta antimanicomial como calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi aprovado, já é dado, assim, eles não conseguem mais tirar essa data do calendário, que nem constava, assim, também. E tudo isso pensando também a autonomia do movimento, assim. Então, a gente tem acompanhado o NELA, eu própria tenho um monte de amigos que constroem o NELA, mas entendendo que o NELA e os movimentos antimanicomiais precisam ter autonomia, assim, tipo, não é nosso lugar chegar e dizer, faz assim, faz assado, tira uma foto aqui, tira uma foto ali, não é muito nosso lugar, mas o nosso lugar é colocar as ferramentas legislativas à disposição. Então, desde esse lugar também, assim, tipo, acredite, a gente está brigando para ter mais um tempinho na Câmara, para além de 1 ano e meio, de 2 anos, e considerando que a gente vai ter um tempo, mas mesmo se não tiver, por esses meses que faltam até o fim do ano, já coloco as nossas ferramentas à disposição para, caso vocês pensem em ideias de projeto de lei, queiram protocolar projetos de lei, só falar com a gente, que a gente está aqui totalmente à disposição para protocolar e brigar pela defesa da luta antimanicomial, assim, que a gente entende que esse grupo aqui não vai pautar, como na terapêutica, não vai pautar isso, e a gente está do mesmo lado, que a gente também quer brigar com isso desde o começo. Então, acho que é só dizer que a gente não só está implicado até o pescoço, como esse documento ajuda demais a gente a fortalecer o que a gente já está brigando lá dentro. E a gente vai seguir brigando por isso, assim, tipo, então, me coloco à disposição, nosso mandato inteiro está à disposição, e muito, muito, muito obrigada por poder ser par com vocês, assim. E o que você está dizendo que a Luciana já assinou a nossa plataforma, então tá Já, bem. não só assinou, Então, como vamos agradece botar muito, junto. porque a plataforma ajuda a gente a dar porrada no povo lá fora também, sabe? Isso aí, legal. Obrigado, Céu, e mostra na sua fala a importância de um mandato de vereadora, né? Quanto que é importante ter vereadores e vereadoras alinhadas com o que a gente defende. Porque é isso, né? Uma instância que pode cobrar, pode interferir em algo que está sendo desrespeitado, né? É, de fato, a legislação, um operador da legislação. Eu acho que a Raab estava com a mão levantada e ela baixou. E a Cíntia também está presente, que está numa candidatura coletiva que eu gostaria de ouvir a Cíntia. O que a gente faz? A gente vai segue com a... Deixa eu só falar um pouquinho rapidinho, Eduardo, porque você me citou, e aí eu estava querendo só, na verdade, só para responder isso, porque você falou que se a gente poderia ajudar, né? Então, só queria dizer que sim, a gente pode ajudar sim. Eu já falei com a nossa equipe de comunicação, tá? Então, é só uma fala prática mesmo, só para deixar isso, para vocês ficarem tranquilos. Eu falei com a nossa equipe de comunicação, que o Eduardo tinha falado comigo sobre como é que eles podem assinar, etc. E aí a gente pensou, primeiramente, em criar um formulário, né, para poder colocar, assim como muitas vezes a gente compartilha manifesto para as pessoas assinarem. Então, se vocês também tiverem alguma outra ideia, era só isso que eu queria falar. Se tiver alguma outra ideia também, vocês podem me falar. E aí, mas aí, por hora, a gente está com essa ideia inicial de criar mesmo esse formulário, porque vai compartilhando e as candidaturas que quiserem assinar, elas podem estar assinando. Fora isso, claro que vocês podem também contar com as nossas redes, tanto do nosso mandato, né, do Lobby Serafini, quanto as redes da coletiva também, né, a Cintia está aqui, que está representando a coletiva carioca também, a gente pode, enfim, compartilhar, mas eu estou aqui representando a frente, né, então podem contar com as nossas redes, com lista de transmissão também, etc, tá? Então, o que a gente puder fazer com vocês. Raab, só como é que vai ser a divulgação desse formulário, então? Como é que você está pensando? A gente divulga nos movimentos, vocês vão apresentar o link, como é que é? Eu acho que, a princípio, a gente pode divulgar tanto nas nossas redes, porque, assim, como o formulário ele tem que ir para as candidaturas, e aí, então, eu até queria pedir uma ajuda para vocês. A gente pode tanto divulgar nas nossas redes, a gente tem lista de transmissão, como a gente também pode fazer uma lista de transmissão só com as candidaturas mesmo de esquerda, quem quiser comprar a briga para poder estar enviando isso, fazendo esse contato para as pessoas também poderem assinar, se elas tiverem esse interesse. Foi o que eu pensei no primeiro momento. Eu só vou permitir falar o seguinte, porque tem também do interior. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem que fazer uma ampla divulgação, tanto de nova divulgação da plataforma, como também um link de adesão. Porque, por exemplo, nós temos a adesão lá em Macaé. Pode ser que em outros municípios a gente consiga adesão também e tem que divulgar. Com certeza.
Então, assim, também, o fato da gente ter as nossas redes, a gente tem lista de transmissão, o fato do Flávio ser estadual, ele acaba tendo contato, né, em todo o estado, e isso é uma coisa que ajuda. Então, a gente pode contar com as nossas redes, com os nossos canais de comunicação, claro, para espalhar isso pelo estado todo, o que também não exclui, lógico, depois que a gente tiver tanto essa arte, nessas peças de divulgação, que é uma coisa que a nossa equipe vai fazer, junto com o linkzinho, para a gente poder estar compartilhando junto, mando para vocês todos, e aí também vocês podem também estar espalhando, né? É isso. Mas, só mais uma ideia, eu acho que a gente podia dar um prazo para inscrição das candidaturas. Eu acho também, isso é importante. Para poder depois fazer o evento das... Eu só queria entender um pouquinho essa coisa do evento, Eduardo, o que você está pensando em fazer? Eu não sei se eu entendi muito bem essa coisa de evento. Um evento online. Talvez um encontro online. Esse mesmo, mas centrado nas candidaturas. Foi isso que eu... Entendi. Tá bom, então. Então era só isso, eu queria tirar essas dúvidas, gente, não vou me alongar muito, não. Certo. Cíntia? Oi, gente, boa noite, desculpa o atraso. Saudar aí todo mundo da sala, a Cel. Assim, é muito importante esse processo da construção do manifesto, porque isso é um processo histórico aí que o Eduardo Mourão e o coletivo têm. Eu participei, né? Acho, se eu não me engano, em 2018, né, Eduardo? Do manifesto construído, que foi lido, inclusive, no dia 18 de maio, para as candidaturas à época, né? Então, segue o compromisso, né, como a Rabi coloca, de articulação, né, dos coletivos e a frente parlamentar da Alerj, né, esse braço aí, essa ferramenta importante, né, de aglutinar os coletivos da saúde mental, no intuito também de dar uma resposta, né, no âmbito do legislativo. Então, saudar de suma importância, e a gente já trocou algumas bolas aí esse último período, da importância do manifesto na atual conjuntura, né? Então, eu estou como candidata, a Rabi está aqui como frente, eu estou como candidata pela Coletiva Carioca, e, sem sombra de dúvida, é mais uma ferramenta que eu acredito que não só, né, a Coletiva Carioca, como os mandatos do PSOL, assumem um compromisso com a reforma psiquiátrica, e, nesse sentido, é uma peça política esse manifesto, né, batendo na garganta, né, na jugular do Eduardo Paes, do Daniel Sorães. E esse é um manifesto que eu acredito que não só a coletiva, como da Luciana, o próprio PSOL, pode trabalhar como uma ferramenta política de ajudar a potencializar todas as nossas diferenças, né, na gestão, modelo de gestão, precarização, assédio, enfim. Essa política, né, do seguir em frente com tantas questões envolvidas, né, enfim. Então, é uma peça importante nesse processo, já havia dito ao Eduardo, né, que para nós é uma honra assinar esse manifesto pela Coletiva Carioca, afirmando do compromisso, né, uma vez entrando na Câmara Municipal, de seguir articulando com a Assembleia Legislativa, pela frente parlamentar, os outros mandatos, né, de compromisso com a luta antimanicomial, com os movimentos, seguindo, fiscalizando os equipamentos de saúde, né, e aí, se tudo der certo, estaremos mais, né, um mandato do PSOL fortalecendo a fiscalização aí no município, só no intuito de pressionar o legislativo para avançar o processo de luta e retroceder no processo de precarização de trabalho, mesmo tendo um vínculo seletista. A gente acredita que a continuidade do cuidado, esse vínculo, tem que dar uma certeza, né, de credencial enquanto servidor público aos nossos profissionais que estão nos territórios, nas favelas, enfim, isso vai ser mais um braço, e isso, sem sombra de dúvida, a Coletiva Carioca se coloca à disposição não só do manifesto, mas dos coletivos, e assim, entrando aí na Câmara Municipal, vai ser mais uma cadeira de fortalecimento da reforma psiquiátrica contra qualquer processo de retrocesso e todas as formas de manicômios, né, espalhados aí por essa cidade, né, ausência de inclusão, ausência de acessibilidade, o assédio moral,
né? Enfim. Então, esse processo a gente está se colocando à disposição. A desculpa de chegar agora, assim como a Cel, as agendas estão bem pesadas, enfim, além, né? Enfim. Então, tenho certeza que vocês compreendem, tá? Um abraço, gente. Obrigado, Cíntia, obrigado. Claro que a gente entende. Lembrando, assim, que vocês conhecem também mais um membro da coletiva, né? Que é o Carlos Vasconcelos, médico sanitarista e diretor do Sindicato dos Médicos. É todo um processo aí de história, né? Que nós construímos do Ocupa SUS, coletivo Nenhum Serviço de Saúde a Menos, enfim. Então, é o compromisso que todos nós, né, militantes, especificamente do PSOL, tem construído aí nessa cidade. Beijo, Cíntia, gente. Abraço. Só uma pergunta, Cíntia. Como é que vai aparecer na cédula o nome da candidatura? Isso é importante. Em função, né, das leis, da lei do TRE, vai aparecer o nome do Pedro Coletiva Carioca. É Pedro Coletiva Carioca, tá? Importante essa informação, hein? As pessoas, na hora de votarem, acharem que podem estar colocado o número errado. Né? Importante divulgar. Votando errado também, né? Nas peças de divulgação da coletiva, isso a gente está tomando esse cuidado, né? Pedro da Coletiva Carioca, assim. Show. Leandro? Eu queria reforçar, agradecer também. Eu coloquei aqui as candidaturas presentes, né, e os números aqui no bate-papo, da Fátima Lima, do Júlio, da Luciana e da Coletiva Carioca, e agradecer a presença, porque eu sei que apesar das agendas, vocês, né, poderem estar aqui, a Cel representando a Luciana, a Cíntia, a Fátima e o Júlio, e dizer para o Eduardo que a gente também está aqui à disposição, tá? Se quisermos fazer, em algum momento, contar com a Frente Tamira, tanto o espaço da roda, quanto para divulgação, para fazer esse lançamento, a gente está junto nesse processo, porque eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir trabalhar junto, né, assim como a coletiva, super importante o trabalho que a Cíntia já vem fazendo lá com a equipe do Serafine e poder seguir adiante, enfim. Estamos juntos, só dizer da disponibilidade do espaço da Frente Tamira. Obrigado. Eu queria fazer uma proposta de data para a gente fechar as adesões. As eleições vão ser no dia 6 de outubro, que é domingo. Né? Que tal se a gente fechasse por volta do dia 25 ou do dia 24, por exemplo, que é uma terça-feira, que a gente assinalasse aqui o final da adesão das candidaturas, e aí a gente planejasse. Se topa a gente fazer uma outra frente, outro evento da frente com as candidaturas? Então, essa é a minha proposta, Eduardo. E aí eu não sei quanto tempo precisaria aí para juntar os dados desse formulário, mas eu não sei. Vocês me ajudam. Mas olha, se a gente fechar dia 24, nós vamos ter quase uma semana para fechar e convidar as candidaturas para estar presente nesse evento da frente. O que vocês acham? Não, então, eu acho que você pensou a mesma coisa. Os candidatos aí podiam se manifestar, né? Não, eu acho também que, desculpa aqui falar, eu acho que talvez nesse próprio formulário é uma ideia. Estou pensando aqui, talvez no próprio formulário já ter uma espécie de convite com data, porque a gente não tem que depois passar e depois começar a convidar. Então, no próprio formulário, quando as pessoas forem assinar, já tem ali embaixo uma chamada, sabe? Reunião. No dia 1º, nova Frente Tamira com os candidatos. Isso. Aí a gente ganha um tempo, né? Não tem que depois mexer com uma divulgação. As pessoas que forem assinando já estão sabendo que vai ter essa reunião, então já estão avisadas. Não tem que ter mais uma semana decorrer, sabe? Até porque nesse período a agenda dos candidatos está uma loucura. Então, mais essa reta final, vai estar um pesadelo. Então, talvez já nesse formulário. Só uma ideia também. Então, a minha proposta era essa, de fazer no dia 1º, aí eu não sabia se era melhor fechar dia 24 para fechar esses dados até dia 1º, ou se daria tempo, por exemplo, de fechar no dia 30 e aí fazer no dia 1º, mas tanto faz. Aí vocês veem, mas era a minha proposta de fazer no dia 1º de outubro, porque já fica na semana das eleições. E como a gente faz isso, a gente muda o link toda semana por conta de que quando a gente divulga o link assim muito aberto, sempre tem invasão.
Eu não sei como é que se a gente já colocaria um link de formulário para as pessoas se inscreverem, aí eu pergunto a vocês, é uma pergunta. Não, acho que não. Eu acho que pode só avisar que vai ter reunião no dia tal, e assim, as pessoas que forem preenchendo o formulário já vão ter que colocar o e-mail. Então, a gente já vai ter essas respostas, esses e-mails de resposta, então as pessoas vão estar avisadas e a gente só avisa que o link vai ser enviado no dia do evento. E aí aí vai ter os e-mails de todo mundo que assinou, e aí no dia do evento dispara um e-mail só com o link para todo mundo que assinou, em vez de compartilhar o link previamente, né? Beleza. Então, Raab, então é importante, então, terminadas, eu posso ajudar também a terminar o formulário, e nós temos 15 dias, então, para fechar a adesão das candidatas, para divulgar o link e, né, de novo, a plataforma com o link de adesão e a preenchimento do formulário. Seria de 1º de outubro. Amanhã eu consigo fazer isso. Vou falar agora com o Davi, que é coordenador da comunicação, que eu já estava articulando isso com ele. Vou ver se até amanhã a gente consegue fechar esse formulário, deixar ele fechadinho para a gente aqui, para vocês quiserem revisar. Mas, na verdade, vai ser só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse texto. Então, o texto está fechado, é copiar e colar, e a gente colocar espaço, a pessoa colocar ali, né, e-mail, lógico, né? Aí tem que colocar o nome nome da pessoa, da candidatura, no caso, se é uma coletiva ou se é enfim, candidato. Eu acho e um mini currículozinho com as principais lutas, com a história do candidato ou da coletiva, etc. É importante para apresentar em documentos que a gente vai apresentar e rodar nos nossos coletivos antimanicomiais. Tá, estou anotando isso aqui também, já anotei isso aqui. Então, se lembrar de mais alguma coisa, seria, então, o nome, né, do candidato, candidata, ou, no caso, uma coletiva, se for esse o caso. A cidade é importante, né, lógico. Isso. A cidade. Partido. Cidade. E o número, não é? O número. Partido, número. E um textinho pequeno de apresentação do candidato, do coletivo e das principais lutas que já fez, e adesão ou tiver outras lutas também que está se propondo a incluir nesse mini currículo ali. Tá, e aí só para a gente confirmar, então, esse encontro, a gente fica com essa proposta de fazer essa reunião online no dia 1º, só para a gente já colocar essa informação. Isso. Qual horário? É importante também. É sempre, frente Estamira, é sempre 17 horas. Sempre 17 horas, online. Ok. Tá bem, então. Então, vou correr com esse link para até amanhã a gente já ter esse prontinho, para poder não perder tempo e a gente ter esse tempinho para poder estar disparando aí pelo Estado. E vamos divulgar para outros candidatos nos principais partidos do PT e do PSOL, divulgar para ver se a gente tem mais candidaturas e tal. Tá bom? E a gente espera que a gente possa também ajudar que esses candidatos tenham mais votos, que ganhem, né, que sejam eleitos para reforçar a nossa luta. E esse é um papel nosso também do movimento, divulgando essas candidaturas. É isso, gente. Que roda importante hoje, hein? Roda importantíssima, ainda mais para a saúde mental, que vem sendo sistematicamente destruída, desmontada, né? Pelo menos aquela que a gente defende, ou sendo sofisticadamente manicomial, né? É muito difícil esse tipo de luta argumentativa, né? Mas começa por aí, na criação dessas propostas, de compromissos com os mandatos. E a gente sempre encerra, né, a Roda da Frente Estamira com uma música. E a música de hoje eu posso transmitir aqui, Leandro. Acho que eu consigo. Alden. Oi, Iracema. Vamos cantar um parabéns aí pro nosso grande amigo. Vamos cantar um parabéns pro Leandro. Vamos Nossa. Vou abraçar por vocês, tá? É melhor que
É hora. Leandro, eu vou comer seu bolo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Um beijo aí, gente. Ficam com Deus. Beijo. Boa noite, Tchau, gente. obrigada. A gente vai sempre falando. Tchau. Obrigada, 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 Leandro. Beijo, Beijo. beijo. Tchau, gente.